Olá, bom dia professor, bom dia colegas. Nós somos a equipe 2, composta pela Andrea, pela Júlia e por mim. E hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre extração com reação, ou extração reativa. Mas o que vem a ser a extração reativa? Essa é uma técnica de extração que depende da reação química entre o solvente e o soluto para obter o verdadeiro composto em que estamos interessados. A extração com reação é comumente empregada na separação de componentes em uma mistura ou para remover impurezas de um composto orgânico. Alguns exemplos de solventes reativos são o hidróxido de sódio, o ácido clorídrico e os solventes iônicos, que realizam a extração por meio do mecanismo de troca iônica, mas isso a Júlia explica mais para frente. Um exemplo de extração reativa é a remoção de um ácido orgânico utilizando uma solução aquosa básica. Aqui no vídeo temos um outro exemplo de extração com reação. Inicialmente, temos uma solução de ácido benzoico com éter metil terc-butílico. Uma solução aquosa de bicarbonato de sódio é adicionada à solução orgânica. O ácido benzoico é removido parcialmente na forma de benzoato de sódio, mas o bicarbonato deixa parte do ácido na forma de benzil, o líquido amarelo e não ácido, na fase orgânica superior. Aqui na imagem, temos um esquema de extração reativa aplicado em um processo industrial. Quem já fez a disciplina de Operações Unitárias 3 já sabe mais ou menos como é que funciona, mas para quem ainda não fez eu vou explicar. À esquerda temos um extrator, que é onde o nosso processo vai acontecer. O solvente e a alimentação interagem em fluxo contra a corrente, de modo a elevar o rendimento. Por cima vai sair o rafinado, que é o sólido esgotado, e por baixo vai sair o extrato, que é uma mistura de solvente com o composto de interesse. Nesse exemplo, o extrato segue para uma bomba. De lá ele é dividido em reciclo, voltando para o extrator, e outra parte segue para um destilador, cuja função é obter um líquido rico em componente mais pesado, como produto de fundo, e um vapor rico em componente leve como produto de topo. Mas qual a diferença entre a extração comum, também chamada de física, e a extração reativa? Como dito, a extração reativa depende inicialmente de uma reação química com o soluto. Esta reação é que vai liberar o composto de interesse para ser separado e destinado a outros processos químicos. Já a extração física baseia-se unicamente no conceito de miscibilidade parcial, no qual a separação entre o composto de interesse, que chamarei de A, e o soluto, que chamarei de B, é realizada por um solvente S, que possui afinidade química com A, mas não com B. Aqui temos uma representação do mecanismo de extração sólido-líquido, mas ele é muito semelhante para a extração líquido-líquido. Inicialmente, o solvente é transferido do bulk para a superfície do sólido. Em seguida, ele penetra o sólido e solubiliza alguns compostos. Por fim, a solução retorna à superfície do sólido e depois volta para o bulk do líquido. Na extração reativa é tudo muito semelhante, só que ao invés do solvente solubilizar os compostos, ele reage com o soluto, formando o composto de interesse. Um ótimo exemplo do conceito de miscibilidade parcial é a produção de azeite de oliva. Inicialmente, extrai-se óleo virgem das azeitonas por prensagem. Porém, ainda há óleos e outros compostos importantes na torta. Para extrair estes compostos, utiliza-se hexano para obter a gordura e depois etanol para retirar os polifenóis, já que estes têm mais afinidade com álcoois do que com alcanos. A extração com reação vem sendo muito valorizada na última década. Acoplar separação com reação em uma única etapa do processo produtivo é relativamente simples e de grande valia em termos de economia de dinheiro com equipamentos e de espaço na planta. Ademais, é uma operação com baixo investimento de implementação e baixo custo operacional. Destaca-se também que a extração reativa possibilita a obtenção de produtos com alto grau de pureza e ambientalmente seguros. A extração reativa se relaciona com a catálise por meio de transferência de massa e do acoplamento de reação. Elevadas forças de transferência de massa conferem melhor irrigação do catalisador e renovações de superfície com transporte de inibidores de catalisador para longe de suas superfícies.
A escolha do solvente é um dos pontos-chave na extração reativa, e para isso é necessário dar atenção a alguns aspectos de acordo com seu sistema, para que o solvente atenda às necessidades da extração, como temperatura, viscosidade, a solubilidade do soluto, etc., tudo conforme planejado. Eu vou falar um pouquinho de alguns pontos a se considerar na hora de escolher o solvente, como a seletividade, porque quanto mais alta, ela permite que sejam realizadas menos etapas da extração. Então, quanto maior a seletividade, melhor. A regeneração, que é a forma de recuperar o solvente, sempre o mais fácil possível é melhor. Normalmente se faz isso por colunas flash, e idealmente é melhor que sejam densidades bem diferentes, porque sistemas com densidades muito parecidas são mais difíceis de se separar depois. E há outros pontos de atenção que devem ser tomados, como a tensão interfacial do solvente, o potencial corrosivo, estabilidade, custo, entre outros. Então é sempre bom ter em mente as características que você precisa que o seu solvente atenda antes de escolher ou antes de fazer a aquisição de um solvente, porque pode ser que para o seu processo ele não seja o ideal. O solvente iônico consiste em um trocador iônico diluído, e esse diluente tem características específicas para fornecer as propriedades físicas desejadas para o sistema, que são a alta tensão superficial, baixa viscosidade e baixa densidade. Então, ele também influencia bastante na reação. Tem algumas características do diluente que são importantes mencionar, como não ser aromático, porque diluentes aromáticos em geral são tóxicos, então, se possível, é melhor escolher um não aromático. O alto ponto de ebulição e a miscibilidade em água são para facilitar a separação depois, e é importante ter atenção a pontos como a toxicidade, solubilidade e estabilidade do diluente, porque ele precisa de suas propriedades o mais constantes possíveis durante a reação. Então, sempre se atenta à condição do seu processo e se o diluente vai ser útil para aquele processo em especial. O trocador iônico é um material no qual íons positivos ou negativos estão fortemente fixados. Normalmente é uma molécula grande com íons fixos, e para preservar a neutralidade elétrica deve haver íons de carga oposta a esses fixos que são deslocáveis. Ou seja, o trocador iônico em si é eletronicamente neutro. Esses íons que são deslocáveis são os que podem ser substituídos ou são trocáveis. Então, um trocador iônico catiônico tem os íons deslocáveis positivos, o trocador iônico aniônico tem os íons deslocáveis negativos, e os anfotéricos, que são menos usados, têm dependência do pH. Em pH ácido, eles se comportam como catiônicos, e em pH básico, eles se comportam como aniônicos. As proteínas são um exemplo de trocadores anfotéricos. Dependendo do tipo do trocador iônico, o equilíbrio de fase varia muito com a temperatura, a força do íon, a acidez ou o excesso de outros íons no sistema. Todos esses fatores também influenciam na extração e devem ser considerados na hora de escolher o trocador iônico. Aqui a gente tem um trocador aniônico, uma molécula longa com um íon positivo que está fixado, e esse íon negativo é o que pode ser substituído depois. O uso dos trocadores iônicos líquidos converte solutos iônicos e não iônicos em complexos orgânicos que podem ser extraídos. Aqui no primeiro caso, no trocador catiônico, o H+ do trocador é substituído pelo íon sódio e forma esse complexo, e no caso do aniônico, o cloro do trocador é substituído pelo bromo, também formando um complexo. Então ocorre a troca iônica e se extrai o complexo orgânico. Depois de extraído esse complexo, dá para regenerar o trocador. Então, no final, o íon que foi substituído deixa o sistema. Em alguns casos, esse íon é de interesse para alguma reação futura, mas na maioria das vezes o processo é mais utilizado para purificar algum composto, como a purificação da água, por exemplo. O trocador pode ser seletivo, ter preferência por certos íons ou alguma classe de íons específica, ou não, depende da sua estrutura química, do seu tamanho e da carga específica. Ele pode ser regenerado, então o processo é sempre reversível, e a força do trocador depende dos grupos funcionais da molécula. Aqui a gente tem uma tabela com diferentes trocadores iônicos, um pH que eles funcionam melhor, grupos funcionais que estão neles e a força de cada um dos trocadores. Os catiônicos fortes, em geral, trocam íons em qualquer pH e costumam ser sulfonados.
Mas, mais comumente, a seletividade dos trocadores aniônicos não é muito satisfatória e, por isso, eles têm menor aplicabilidade que os catiônicos. A primeira vez que descobriram um trocador aniônico forte faz mais ou menos 30 anos, então é algo bem recente. As zeólitas são silicatos de estrutura grande, que são insolúveis e porosos e permitem a passagem de íons bem pequenos quando em solução. Elas são os trocadores naturais mais comuns, são catiônicos e são muito usados na energia nuclear como peneiras moleculares. Mas as maiores desvantagens de usar as zeólitas como trocadores são a faixa de pH e a dificuldade de regeneração. Por isso, já foram desenvolvidos trocadores um pouco mais eficientes, que são as resinas. Resinas são íons grandes, permeáveis, insolúveis e não se difundem. Também são polímeros de rede cruzada tridimensional, normalmente hidrocarbonetos muito polimerizados, com a síntese feita sempre no laboratório. Aqui tem uma molécula de uma resina. Vocês podem ver que é uma molécula bem grande e sempre tem um íon e um íon deslocável de carga oposta, como todos os trocadores. E o DVB quer dizer divinilbenzeno, e o percentual de DVB controla o cruzamento da resina. Polímeros com menos de 0,1% DVB são solúveis. As resinas sempre apresentam de 8 a 12%. Então, são bem insolúveis e o percentual DVB é inversamente proporcional ao inchamento e à porosidade da resina. Então, as resinas são menos porosas que as zeólitas, mas elas também não incham. Então, elas mantêm as propriedades praticamente constantes ao longo da reação. Hoje em dia, as resinas são os trocadores iônicos mais eficientes, mas elas são um pouco mais caras. Então, é importante ver essa questão do custo para ver se compensa ter uma resina como trocador na sua reação ou não. Aqui a gente tem, além do custo, alguns requisitos para escolher o trocador iônico. Ele precisa ser estável durante a reação, ou seja, manter suas propriedades o mais constantes possíveis. Insolúvel em água. A troca iônica ele pode ser forte ou fraco, dependendo da sua necessidade. A difusão, no caso da transferência de massa, e o percentual DVB sempre entre 8% e 12%. Esse percentual controla também a solubilidade e também a flexibilidade da molécula. Aqui eu coloquei alguns íons trocáveis típicos para o trocador catiônico e para o trocador aniônico. Eu não vou citar um por um, mas talvez a gente disponibiliza esses slides. Olá, eu vou comentar um pouco sobre a transferência de massa em extrações reativas. A transferência de massa ocorre devido às múltiplas reações que estão acontecendo no trocador iônico e o sistema do soluto, normalmente reações de complexação. Geralmente, o soluto é insolúvel em um ambiente orgânico. A maioria dos trocadores iônicos tem uma estrutura anfifílica. A parte hidrofílica e polar vai reagir com o soluto e a parte lipofílica reage com a parte orgânica, o que garante uma alta solubilidade e, por conseguinte, uma capacidade de extração alta. Fazendo um estudo sobre a cinética, podemos dividir em duas categorias, a macrocinética e a microcinética. A macrocinética, para um sistema de extração líquido-líquido, descreve a soma da contribuição por difusão e a contribuição por reação. Já na microcinética, na extração reativa não é considerada a contribuição difusiva. Para esta apresentação, vamos focar só na macrocinética. Normalmente, é usada a técnica de taxa de reação inicial para determinar que regime é dominante em um sistema. A avaliação do regime é realizada em uma célula de Lewis, que vocês podem observar no canto superior direito, também conhecida como uma célula de transferência de massa. Nesse equipamento, as duas faces são separadas por uma interface plana e a mistura acontece sem uma disrupção dessa interface. Essa mistura acontece por vibração ou por agitação, sendo que é mais recomendada a agitação. A figura mostra uma curva típica de taxa de reação inicial na célula. A velocidade baixa de agitação, o sistema é dominado pelo regime de difusão. À medida que a agitação é aumentada,
A taxa aumenta devido à diminuição da resistência interfacial à difusão. A uma certa velocidade, a taxa fica constante apesar do aumento na agitação. Finalmente, a taxa aumenta de novo. Agora eu vou falar um pouco sobre os equipamentos usados em escala industrial. Já que o processo de extração é muito comum, tem vários modelos disponíveis no mercado. O design do processo e a seleção do equipamento é muito importante porque tem que ter um contato adequado entre as duas faces para obter taxas razoáveis de transferência de massa, como também tem que ser considerado como vão ser separadas as faces após esse contato. Existem 4 tipos principais de extratores. O primeiro, um sistema misturador-decantador. Esse sistema pode ter um ou vários estágios, e cada estágio consiste de um recipiente onde as duas fases immiscíveis são agitadas juntas, de maneira que se produza uma dispersão turbulenta e razoavelmente íntima de uma fase na outra, seguido de um segundo recipiente maior, suficientemente calmo para as duas fases se separarem novamente. Ao final da câmara de decantação, um orifício superior permite o transbordamento da fase leve e a fase pesada escoa por um orifício na parte inferior. Este é um sistema muito usado porque apresenta várias vantagens. Por exemplo, todos os estágios podem funcionar com a mesma velocidade nos agitadores, o que simplifica a operação. Tem certa facilidade de coletar amostras durante o processo, tem a possibilidade de se interromper a operação sem afetar o equilíbrio hidrodinâmico do sistema, e ele apresenta flexibilidade no tempo de residência. Este tipo de extrator é muito usado na indústria metalúrgica e também é usado para extrair urânio, plutônio ou tório de soluções ácidas. O segundo tipo seria o extrator centrífugo. Estas são máquinas rotativas de alta velocidade com a vantagem de apresentar um baixo tempo de residência. Este tipo de equipamento é muito usado em indústrias farmacêuticas. Um exemplo seria a extração de penicilina de um meio ácido com um tempo de residência de segundos. É ideal para sistemas em que a diferença de densidade é menor que 4%. Também são conhecidos como contatores centrífugos e usam dispositivos mecânicos para agitar a mistura e aumentar a área de interface e diminuir a resistência à transferência de massa. Algumas desvantagens seriam que apresentam um alto custo de manutenção e operação, e o número de estágios é normalmente de 1. Um número maior de estágios pode ser obtido, mas não é comum. O terceiro tipo seria colunas de extração, e estas podem ser agitadas ou não agitadas. Agitar o sistema quebra as gotículas, o que aumenta a área superficial para melhorar a transferência de massa e a eficiência da coluna. Sistemas com agitamento apresentam essa vantagem, mas normalmente têm um custo muito mais elevado. Existem vários contatores agitados, então eu só vou comentar sobre 2 exemplos. O primeiro é a coluna de disco rotatório, também conhecida como coluna de Scheibel. O contator de disco consiste de uma coluna que é dividida em um certo número de compartimentos formados por uma série de anéis. Cada compartimento contém um rotor horizontal centralizado que cria um alto grau de turbulência dentro da coluna. O disco dispersa o líquido e este é forçado em direção às paredes externas, onde os anéis criam zonas calmas, onde as duas faces podem se separar. As vantagens desse tipo de extrator são uma capacidade razoável e alta eficiência. A principal desvantagem é as partes móveis, pois líquidos corrosivos podem danificar elas e normalmente requerem um maior custo de manutenção. O segundo é a coluna pulsada, também conhecida como coluna de Carr. Uma coluna pulsada de placas tipo peneira é uma coluna vertical com um grande número de placas perfuradas. A pulsação faz com que o líquido leve seja disperso na face pesada, em uma fase do ciclo, e que o líquido pesado seja borrifado no líquido leve na fase seguinte. A coluna não tem partes móveis, tem baixa mistura axial e alta eficiência de extração.
Uma coluna pulsada pode conter ainda um sistema empacotado. Já nas colunas não agitadas temos, primeiro, a coluna de pratos, que seria extratores de múltiplos estágios e de contracorrente, onde a mistura axial da face contínua é confinada à região entre os pratos. A segunda seria a coluna de spray, que consiste em uma torre vazia, com conexões de entrada e saída no topo e na base, para introduzir e remover as faces líquida, leve e pesada. Como a coluna é basicamente vazia, haverá uma mistura axial. E a terceira seria a coluna empacotada. Essas torres são arranjadas de tal forma que a face leve é dispersa. O líquido pesado é alimentado no topo e o líquido leve na base. Uma grande parte do espaço disponível é ocupado pela fase contínua que flui no sentido descente. O espaço restante é preenchido com gotas do líquido leve que sobe através da fase contínua e finalmente coalesce para formar uma interface líquido-líquido no topo. E o último tipo seria os extratores com membrana de fibra. Contatores com membrana são caracterizados pela separação física das duas faces fluídas, que escolhem lado suposto da membrana. A morfologia da membrana utilizada é variada, pode ser usada membranas densas, porosas ou compostas. Embora formem sistemas mais estáveis por não haver interface, a aplicação de membranas densas é restrita por estas constituírem uma resistência adicional à transferência de massa. Algumas vantagens deste equipamento seria a área de contato é conhecida e é constante, não a formação de emulsão e é uma operação asséptica, portanto, pode ser usada para processos biológicos. A extração reativa é muito aplicável em várias áreas diferentes, desde para transformar um sal em outro, trocando os íons deles, até na catálise com resinas catiônicas, principalmente sulfonadas, algumas são catalíticas. No tratamento de água tem a desmineralização. Na indústria nuclear, a retirada da contaminação radioativa pode ser feita com extração reativa. E nos fármacos, na foto aqui da esquerda, retirar excessos de ácido pode ser usado, eliminar eletrólitos específicos e realizar a intertroca de cátions e ânions de sais orgânicos. Em alimentos, é usada extração reativa para remover a cor, odor e sabores indesejáveis em vários produtos orgânicos.